Olá pessoal, vamos terminar nossa aula número 11. O tópico 3 da nossa aula, ele fala sobre para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. Então nós vimos aqui nesta aula o assunto relacionado à unidade da igreja ou de um grupo com o qual nós relacionamos. E os atributos dessa unidade, que é humildade, mansidão e longanimidade. Nós falamos da humildade no primeiro tópico, depois falamos da mansidão, e agora nós vamos falar da longanimidade. A longanimidade é um fruto do Espírito também. Nós vimos lá em Gálatas 5:22, que nós lemos no vídeo passado. Portanto, nós também temos que produzir longanimidade. O que é longanimidade? A longanimidade tem o sentido de paciência, tolerância, constância. É o tipo de pessoa que é muito paciente, que é perseverante, que é tolerante. E aqui, no sentido bíblico, essa tolerância é com relação às demais pessoas, até mesmo com as falhas das demais pessoas. E temos algumas passagens bíblicas que falam sobre essa virtude, essa qualidade de perseverança, de longanimidade, de tolerância. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 3 e versículo 20, ele fala sobre isso. Ele diz assim, sabendo... Não, aqui é João, Pedro 3 e 20. Ele diz assim, os quais no outro tempo foram rebeldes. Aqui ele está falando dos anjos caídos, que foram rebeldes em outros tempos, quando a longanimidade de Deus, ou seja, a paciência de Deus, a tolerância de Deus, esperava nos dias de Noé, quando se preparava a arca, no qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram. Na verdade, está falando aqui do mundo antigo, antediluviano, quando Noé, por 100 anos, pregou sobre o dilúvio, que Deus iria destruir o mundo sobre o dilúvio, com o dilúvio, e as pessoas não acreditaram, as pessoas não criam no que Noé falava, zombavam de Noé, e por fim Deus, mesmo assim, na sua longanimidade, esperou por 100 anos para concluir o seu projeto, dando aos homens a oportunidade de arrependimento, mas eles não se arrependeram. Então, só Noé com a sua família, e aqui é algo bastante interessante, porque Noé nós consideramos como um dos grandes pregadores, evangelistas, missionários. Por quê? Porque ele conseguiu ganhar a sua casa. E se é a coisa difícil, é ganhar a nossa casa para Cristo. E Noé conseguiu. Então é mais, a longanimidade é mais um dos aspectos do fruto do Espírito, como eu disse, que deve ser desenvolvido pelo crente, sempre através do Espírito Santo. Então é um fruto do Espírito que nós produzimos, ou que nós devemos produzir, com a ajuda do Espírito Santo. Então esse termo significa tolerar pacientemente a má conduta dos outros. Isso é ser longânimo, é tolerar pacientemente a má conduta dos outros. Não é concordar com o erro dos outros, não é aceitar o erro dos outros, mas é ter paciência com as pessoas que erram, é ter paciência com as pessoas que fazem o que não devem fazer. E nós sermos pacientes com elas, aconselharmos, mostrarmos para ela o caminho certo, ter paciência em ensinar, ter paciência em mostrar o caminho, em mostrar que aquilo que ela está fazendo não é aceitável a Deus, não é agradável a Deus. Então isso é ter longanimidade, é você ter a paciência de incentivar as pessoas a mudar de rumo, a mudar os seus procedimentos, a mudar as suas atitudes. E também ensina a ser paciente na tribulação. O que é paciente na tribulação? Quando a gente enfrenta dificuldades, problemas da vida, lutas, perseguições. Nos dias de hoje não é comum os cristãos sofrer perseguição, mas já houve tempo em que isso acontecia. Eles eram perseguidos por toda parte, tinham que andar fugindo, vivia fugindo para não morrerem. Então eles tinham paciência nessas tribulações que eles enfrentavam.
As tribulações de hoje são diferentes, são tribulações que quase que imperceptíveis, mas nós precisamos ter a sabedoria e o discernimento para entendermos essas perseguições e também suportá-las com paciência. Então, assim, suportar os erros dos outros e as adversidades da vida são o lado prático da paciência. Então a longanimidade está relacionada não só em aceitar ou perseverar, ou ter paciência com os erros dos outros, mas também ser pacientes nas adversidades da vida, nas tribulações pelas quais nós passamos. E o próprio Deus é descrito como longânimo e tardio em irar-se, no Salmo 86 e 15. É um atributo, né? Na verdade, é um atributo de Deus, a paciência, porque Ele é paciente para conosco. Imagine se Deus fosse agir como nós agimos. Todos nós estaremos perdidos, mas Deus não age assim. Deus é extremamente paciente conosco, e isso está também relacionado ao seu amor. Ele é paciente conosco por causa do amor que Ele tem para conosco. E assim, nossa paciência com as demais pessoas deve ser derivada também desse amor, né, do amor que Deus tem por nós e que nós devemos ter pelos nossos irmãos, pelo nosso próximo. Então aqui o autor, o comentarista da nossa lição, ele fala, né, suportando uns aos outros. O que é isso? Durante a nossa jornada cristã, nos deparamos com múltiplas situações de hostilidade. Foi o que eu falei agora há pouco, no início da igreja primitiva e em alguns anos atrás, até aqui mesmo no Brasil, era comum a perseguição física mesmo dos cristãos. E essa perseguição ela era suportada, os cristãos eles não revidavam, eles não tratavam do mesmo modo as pessoas que os perseguiam, não tratavam do mesmo modo as pessoas que que faziam mal, mas tinham paciência, eram longânimos, eles compreendiam isso e até, por vezes, tomavam atitudes benéficas para com aquelas pessoas, o que levava essas pessoas a se converterem a Cristo. Então são momentos conflituosos na igreja, são nesses momentos conflituosos na igreja que devemos suportar uns aos outros em amor. Então, uma outra questão que a gente vê aqui é a questão do relacionamento entre as pessoas dentro do próprio grupo. Então a gente sabe que sempre há dentro do grupo algumas situações hostis que nós vivemos, mesmo no meio cristão. Às vezes, por que isso acontece? Porque as pessoas são diferentes, nem todos agem do mesmo jeito, nem todos têm o mesmo comportamento, nem todos têm a mesma paciência, a mesma compreensão da palavra de Deus. E às vezes essa falta de compreensão da palavra de Deus nos leva a ter algumas atitudes hostis, algumas atitudes rústicas, ásperas com as pessoas. Mas nós precisamos estar sempre atentos, cuidadosos no trato com as pessoas para evitar que essas coisas aconteçam. E quando acontecer, se acaso acontecer conosco, nós temos que suportar essas coisas. A Bíblia diz que devemos suportar uns aos outros em amor. E esse suportar não é tolerar a aspereza dos outros, não é ser pisado pelos outros e dizer que está tudo bem, não é isso, mas é compreender as pessoas, o que estão passando. Muitas vezes estão passando com problemas muito difíceis, e nós precisamos, com a nossa paciência, com a nossa longanimidade, compreendê-las e até ajudá-las nessas dificuldades que enfrentam. Então, suportar uns aos outros em amor, é o que diz o versículo 2 do texto do capítulo 4 que nós estamos estudando. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Veja aqui que o amor está sempre presente. Onde há amor, há solução de problemas. Onde não há amor, normalmente os conflitos serão muito mais árduos, muito mais constantes. Então, a importância dessa longanimidade está no amor que nós devemos ter uns pelos outros. Quando temos o amor, mesmo porque a Bíblia diz que o amor suporta tudo. Lá em 1 Coríntios, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, que é o capítulo do amor, e é um dos capítulos mais lindos escrito por Paulo,
que até grandes estudiosos já se pronunciaram sobre este capítulo 13 da carta de Paulo aos Coríntios, e ele diz, né, sobre o amor: ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens e não tivesse amor ou caridade, seria como o sino que tine, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, que é um dom dado por Deus, e conhecesse todos os mistérios e a ciência, e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira que tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Aí ele fala: a caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Isso é o amor. E esse amor não é o amor eros, não é o amor filos apenas, mas é o amor ágape, o amor de Deus derramado no nosso coração, que nos faz suportar a fraqueza dos outros. Então, tudo que se diz a respeito da vida cristã está relacionado com o amor. Sem o amor, é isso que Paulo diz, né? Nada valeria, nada adiantaria. Aí ele conclui: a expressão indica que, infelizmente, teremos de enfrentar excessos cometidos em nosso meio. Foi o que eu falei, né? Às vezes alguém de forma ríspida, áspera, nos fala algumas coisas, algumas palavras, porque as palavras às vezes machucam muito mais do que algumas outras atitudes. Então, devemos ter muito cuidado com as nossas palavras. Então, devemos, quando enfrentarmos isso, esses excessos cometidos em nosso meio, como as provocações alheias e atitudes carnais, nós devemos suportar com amor essas pessoas. Então, são comparadas a um fardo que devemos suportar por meio da prática do amor. E aí é interessante dizer aqui que essa longanimidade é para o exercício do perdão. Né? Então, o perdão como premissa do amor. E nós só exercemos o perdão, nós só praticamos o perdão às outras pessoas quando nós as amamos, quando nós temos o amor de Deus em nosso coração. O amor é um atributo divino. Deus é amor, diz a Bíblia. 1 João 4:8. Então, o principal aspecto do fruto do o principal aspecto do fruto do Espírito, como eu já falei para vocês. Né? Começa lá com amor, né? Porque o fruto do Espírito, né, o fruto do Espírito é amor, paz, bondade, benignidade, longanimidade, e aí vai descrevendo, né, essas qualidades do fruto do Espírito. E aí tem a longanimidade, que é o exercício do perdão através do amor de Deus derramado em nosso coração. Então, essa questão de perdoarmos as pessoas, e o próprio Jesus disse isso na oração, quando ele ensina os seus discípulos. Os discípulos pedem para ele: mestre, ensina-nos a orar. Aí Jesus, né, traz para eles a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, essa oração que Jesus faz é um modelo. Não é que nós tenhamos que orar, toda a oração que nós fizermos tem que ser essa, não. É um modelo de oração. Que nessa oração Jesus, primeiro, ele enaltece o Pai, ou seja, louva a Deus, louva ao Pai. Depois ele nos faz refletir sobre as nossas fraquezas, sobre as nossas necessidades, né, diárias, do pão que nós precisamos, e pedimos a Deus que nos conceda isso diariamente, o nosso pão. Depois ele nos leva a refletir sobre as nossas fraquezas e a fraqueza dos outros, né, para nós perdoarmos aqueles que nos ofendem.
assim como nós somos perdoados, porque nós também falhamos, mas Deus nos perdoa todos os dias, todos os momentos, todas as horas, quando nós vamos até Ele pedimos perdão de nossas fraquezas, de nossas faltas. Então, é uma oração modelo. Eu posso orar baseado na oração do Pai Nosso, mas com outras palavras, com outras com outro sentido, mas sempre não nos esquecendo de que a nossa oração deve sempre começar louvando a Deus, adorando a Deus. A nossa tendência é sempre quando nós vamos orar, é já pedir a Deus, e não é o correto. Nós devemos agradecer a Deus, adorar a Deus, bendizer a Deus por tudo que Ele faz por nós, né? Agradecer pela vida, pela saúde, né? Pelo teto que nós temos, pelo trabalho, pela família que nós temos. Então é um modelo de oração. A oração do Pai Nosso é um modelo. Então todas as vezes que nós vamos a Deus, nos colocamos diante dele para orarmos, nós devemos começar a nossa oração com agradecimentos. Lembra que eu falei, né, num vídeo desses atrás aí, né, a vitória nossa está no adorar a Deus. Quando a mulher cananeia foi pedir a Jesus para curar-se sua filha que estava endemoniada, que Jesus não deu ouvido a ela, o que ela fez? Ela adorou a Jesus. Ela se prostrou diante dele, adorando, reconhecendo a sua deidade. E é isso que nós temos que fazer, reconhecer a deidade de Jesus, né, porque Ele é Deus, reconhecermos a sua soberania e agradecer a Ele por todos os seus benefícios, como diz o salmista Davi no Salmo de número 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Então, essa longanimidade está relacionada com o perdão, né, como premissa do amor de Deus que temos derramado em nosso coração. É uma virtude altruísta que nos conduz a tratar aos outros como gostaríamos de ser tratados. Então, isso o próprio Jesus também falou isso, que nós devemos fazer aos outros aquilo, né, que gostaríamos que fizesse por nós. Assim deve ser o nosso comportamento como cristão. Desse modo, a tolerância entre os irmãos em Cristo deve ser mútua, ou seja, deve ser um respeito, né, uma atitude de mão dupla, como a gente diz, né? Eu respeito, mas também preciso ser respeitado. Eu tenho paciência, mas também precisam ter paciência comigo. Então, a vida de relacionamentos é isso, é de respeito mútuo, é de compreensão mútua. Todo grupo para ter um bom relacionamento precisa ter essas qualidades, as pessoas precisam ter isso. Sempre há aqueles que né, irão sair dessa linha, mas aí tem um versículo que diz que nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos, então nós também devemos atentarmos para essa palavra dita também pelo apóstolo Paulo. Não forte no sentido humano, mas forte porque somos fortalecidos por Deus através do seu Espírito Santo. E a gente tem que também lembrar que sempre há no meio do grupo pessoas que vão apoiar-se nessa palavra de fraqueza e querer aproveitar-se disso. Então nós também precisamos ter cuidado com isso, para não deixarmos sermos levados por isso, né? E sempre que pudermos estarmos dizendo a essas pessoas, né, sobre o seu comportamento, sobre suas atitudes, para que elas mudem, para que elas tenham realmente um sentimento diferente, ou atitude diferente com relação à vida cristã. Então, perdoando que nós somos perdoados. Então, isso é também muito interessante, né? Se eu não perdoo, eu também não serei perdoado. Essa é a oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, eu só vou ser perdoado por Deus se eu exercer o perdão. Se eu não exercer o perdão para com aqueles que me ofendem, eu também não serei perdoado. Então, quando esse estilo de vida é adotado pelos crentes, acabam-se as disputas na igreja. Ou seja, então, quando todos nós cristãos, ou nós membros de um grupo com o qual nós relacionamos, agirmos assim, com simplicidade ou humildade, com mansidão e com longanimidade, os conflitos não é que acabarão, porque os conflitos sempre terão, mas as discórdias acabarão, né? As disputas acabarão,
né, no meio do grupo, porque as pessoas sentirão, né, ou terão umas pelas outras um prestígio, terão umas pelas outras uma consideração maior, um respeito maior, e quando eu respeito o meu colega, o meu, né, irmão, e ele me respeita, então, havendo esse respeito mútuo, este amor mútuo entre nós, não haverá entre nós disputas, porque nós sempre julgaremos ou teremos o nosso irmão sendo superior a nós, e ele nos terá superior a ele. Então, havendo esse respeito e esta consideração uns pelos outros, não haverá disputas dentro do grupo ou dentro da igreja. E é exatamente isso que Deus quer, né? E Jesus, né? Eu já citei para vocês lá no início desta aula, João 17, quando Jesus pede isso, né? Essa unidade da igreja. A igreja precisa ter unidade. E unidade não é que todos pensem do mesmo jeito, não. A unidade é que todos caminhem para o mesmo objetivo, no mesmo sentido, que um apoie o outro naquilo que o outro deseja fazer. E é isso que é unidade. Unidade não é pensar todo mundo igual, porque todos nós pensamos diferente, temos ideias diferentes, mas essas ideias devem ser respeitadas pelos outros, né? As ideias colocadas devem ser sopesadas e respeitadas, ainda que elas não sejam aceitas. O fato de não aceitarem a minha opinião não quer dizer que são meus inimigos, né? O que infelizmente nós temos visto hoje no Brasil, né? As opiniões contrárias faz com que a pessoa tenha o outro como inimigo, e não é isso. Na igreja não temos inimigos, nós temos irmãos, temos servos de Deus que amam a palavra de Deus e que devem viver a palavra de Deus, e nós precisamos lutar para essa pacificação entre nós, essa paz entre nós, entre os cristãos, entre os membros do corpo de Cristo, que somos nós, do qual nós fazemos parte. Deus abençoe a todos vocês, tenham um bom feriado, um bom final de semana. E na próxima semana já estarei colocando o vídeo 12, né, porque nós já estamos encerrando o trimestre. No dia 28 nós terminaremos o estudo desta lição, né, desta carta de Gálatas. Então até o dia 28 de junho eu estarei colocando a 13ª lição. Né? Na próxima semana, que já será a semana do dia 21, colocarei a 12ª lição, e na outra semana a 13ª. Um abraço a todos vocês, Deus abençoe, em nome de Jesus.